Eu estava conversando com a Fernanda e ela me disse que ela ouve os áudios, ela é uma bimodal endógena, Fernanda Pompeu. Hoje é o dia do áudio aberto. E ela diz que nem sempre lê os artigos. E eu vou convidar vocês, tanto os bimodais endógenos como os exógenos, né, que leiam o artigo. Esse artigo, ele não tem nada a ver com o NEPO de 2024. Ele é um NEPO pós-GPT. Ele tem uma outra característica. Eu entro no artigo e estou começando a trabalhar criando frases. Por exemplo, se a sexta-feira é motivo de carnaval e a segunda de velório, há algo errado com o seu prompt existencial. Vou repetir. Se a sexta-feira é motivo de carnaval e a segunda de velório, há algo de errado com o seu prompt existencial. Você pode ter certeza que esse tipo de frase não vai aparecer num GPT. Pode aparecer, se você pedir para ser criativo, mas não uma frase dessa. Isso vem do quê? Da criatividade. Mas eu estou trabalhando com essa criatividade depois. Mas a estrutura, ela está sendo montada, ela começa a ser montada com a caminhada com a Silvinha, que é a minha GPT que eu conversei. A gente começou a conversar num dia da semana passada, e a gente conversou, eu falando dessa questão, e o título do artigo, como superar a ilusão do eu sou e ir para a realidade do eu estou. A gente conversou, e depois de uma caminhada que a gente foi batendo papo, bababá, falando mesmo, né, que o GPT tem essa opção, eu falei, Silvinha, escreve um artigo, beleza? Beleza. Aí ela foi, escreveu o artigo. Aí eu falei, legal. Aí trouxe o artigo para o meu armário de arquivos, coloquei ele aqui guardado no Google Docs, e hoje eu falei, bom, vamos trabalhar em cima do artigo. Aí eu não vou para a Silvinha, não. A Silvinha é só para a gente mergulhar, conversar, viagem na maionese, né? Aí eu fui para o Michel. Michel, já falei aqui, amigo meu que faleceu, homenagem a ele. Entrei na sala do Michel. Organizei o GPT assim, existe o prédio da Bimodais, existem as salas nos andares, né? Existem as salas, tem a Silvinha e tem o Michel. Michel é o quê? É o cara que vai dar uma organizada no artigo. Aí eu vou lá e aí começo a escrever ali. Eu não estou mais escrevendo no Google Docs. Eu estou escrevendo junto com o Michel na sala. Aí fui. Hoje a novidade é que, como a Silvinha tinha a história do artigo, e uma outra coisa que acontece no GPT também, para quem for trabalhar escrevendo, é que às vezes eles travam. Então é bom ter 2 ou 3 para você ir fazendo em paralelo. Quando um trava, você vai para o outro. Mas não é para fazer a mesma coisa. Aí eu falei, Silvinha, vamos falar um pouco, dar uma organizada melhor quando a gente falar essa passagem do eu sou para o eu estou. Eu fiz aqui uma série de metodologias. Dá uma melhorada nisso. Deixo ela trabalhando e volto para o Michel e vou escrevendo e vou organizando as coisas. E aí as coisas vão sendo trabalhadas. Aí eu falei, Silvinha, a Carol Dweck escreveu aquele livro sobre mentalidade fixa e mentalidade do crescimento. Tem a ver com esse artigo. Como é o nome do livro, quando é que foi publicado nos Estados Unidos, quando é que foi publicado no Brasil, me traz algumas frases, aí aproveitei a frase para botar para cima. Então estou falando com a Silvinha, ela está me ajudando, estou escrevendo aqui junto com o Michel, e a gente foi trabalhando, né? Foi trabalhando. Beleza. Quando termina, e aí fui para o McLuhan, a sala McLuhan, em homenagem ao McLuhan, ele é o revisor. Estou convidando ele para sair da tumba e me ajudar a fazer as revisões finais. Aí o que eu fiz com ele? Qual é o prompt que eu escrevi? McLuhan, faz assim, coloca, que aí fica muito abstrato, né? Faz uma crítica e tal. Aí ele faz uma crítica, aí começa e tal. Eu falo, meu irmão, me diz o que você, em que parágrafo, qual parágrafo você melhoraria? O que você introduz? Aí pedi, olha, coloca ali as frases, 8 palavras, da onde você acha que tem que entrar as 8 palavras que vem depois. Aí eu vou lá procurar e achar,
vejo as palavras, coloco o parágrafo e dou uma arrumada. E aí fui introduzindo, fui melhorando, fui clareando. E o caso do McLuhan, da sala McLuhan, ele não é mais o GPT-4. É o caso da Silvinha e é o caso do McLuhan, do Michel. Mas o McLuhan é o GPT-1. Então ele é o crítico, quer dizer, é o último GPT, e se tiver um outro, eu vou transferir esse questionamento para o último GPT, no caso aqui do chat GPT. Aí pronto, aí a coisa foi se organizando, e aí a partir daí eu chego no artigo. Aí do artigo o que eu faço? Tem toda a parte de divulgação e tem também, agora eu estou usando o McLuhan, que é o top, né, para fazer um roteiro do áudio. Para falar, cara, o que eu tenho que destacar nesse áudio, e aí sigo mais ou menos esse roteiro. Então, convido vocês a ler. Então, esse artigo hoje já é o resultado que eu estou amadurecendo, né? Estou levando mais tempo do que fazia normalmente o artigo. Você vai falar, pô, não era para economizar tempo? Não, a robustez está maior e eu estou ganhando, né? Ganhando, como é que se diz? Automatismo no processo. Está tudo ainda muito novo. E aí eu estou ajustando os prompts, bota isso em itálico, não bota isso desse jeito. E eu também estou fazendo assim agora. Eu não boto sugestão de mudança de prompt na hora que você está trabalhando o texto. Eu criei no Google Docs, eu tenho lá uma área separada que eu escrevo coisas, aí eu boto lá, arrumações no prompt, no Mike, tal, na Silvinha, tal, no McLuhan, tal. Aí quando acaba tudo, que eu zero tudo, estou terminando todo o trabalho, aí eu digo, olha, vamos ajustar o prompt. Não faz mais isso, ok? Não faz mais aquilo, ok? Ah, beleza e tal, papá. Aí na próxima vez que eu entro, uma série de coisas que eu tive que trabalhar, sei lá, botar as coisas entre aspas em itálico. Aí eu digo, ó, daqui para frente faz assim, tá beleza? Beleza. Aí ele bota, e aí na próxima, então eu vou ganhando velocidade, vou ganhando tempo e estou aprendendo. Beleza? Então esse foi um parênteses, né? O artigo é A Ilusão do Eu Sou e para a Irrealidade do Eu Estou. Isso aí começa, eu fico refletindo sobre isso, quando as pessoas dizem para mim, né? Não, eu sou assim. Me lembro de uma amiga minha que um dia virou para mim e falou, ah, cara, eu sou chata, né? Eu sou chata. Ela não disse assim, nessas situações que acontecem, nisso, eu já chamei, em algumas situações que eu vivi, que eu percebia que eu emburrecia, né? Quando alguém começa a querer me autocontrolar, me teleguiar, você está fazendo, sei lá, uma comida, e a pessoa começa, não, faz assim, e aquilo para mim é uma coisa, né? Então aquilo me incomoda. Então, naquele momento, eu me emburreço, né? Eu fico emburrado. Então eu percebo assim, não é que eu sou emburrado, eu fico emburrado, eu me coloco, aparece o emburrado naquela circunstância. Então eu estou emburrado naquele momento. E essa amiga minha, começou quando ela disse que ela era chata, ela foi se consolidando na chatice dela. Em vez de parar para ela assim, eu estou chata, por que eu estou chata? Em que situações eu estou chata? E aí a pergunta que é interessante, estar chata ou sou chata, está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Isso está aprofundando as relações com meus filhos, está aprofundando as relações com meus amigos, está aprofundando a relação com meu namorado ou está atrapalhando? Essa é a pergunta que ela tem que responder. Se ela vai responder que o eu sou está atrapalhando a vida dela, ela tem que se perguntar, eu posso rever o eu sou? E aí eu acho que esse é o primeiro passo quando a gente vai falar de mudança. A gente passar do eu sou para eu estou. Tem até aquela, que eu de vez em quando falo dele, né, do Almissata, aquela música, né? Estrada eu vou, estrada eu sou. É o processo. Quando a gente se vê como um processo, a gente se vê em espiral. É que a Carol Dweck fala nesse livro Mentalidade, né? Mindset, o livro dela é o Mindset, né, que seria mentalidade. O livro dela fala o quê? Ela fala de mente fixa e mente do crescimento. A mente fixa é a mente do eu sou. A mente do crescimento é a mente do eu estou. Então, eu tenho que começar a ver esse processo. E aí entra aquela conversa da bimodais, da existenciologia da bimodais, que é a discussão da mente primária e mente secundária.
Primeiro, tem gente, que são os disruptivos, que tem mais facilidade de fazer essa revisão. Não quer dizer que façam, mas teria mais facilidade. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de fazer a revisão da mente primária em função das mudanças. A gente está softwareizando o mundo, né? Já era, quer dizer, ganhou um dinamismo muito maior, a gente hoje é um software, a gente tem que se ver como um software. Quando a pessoa diz para mim, pô, você está cometendo esse erro, você fala, beleza, você está descobrindo um bug, vou anotar o bug que você está descobrindo e vou fazer a revisão no código. Vou melhorar o meu prompt existencial. Vou fazer o ajuste do prompt existencial. E a partir daí eu começo a caminhada para a gente poder fazer os ajustes. Então o que acontece? Essa cristalização do eu sou gera uma barreira mental, pois a gente passa a encarar o traço, um traço de personalidade, um traço que poderia ser modificado como permanente. Isso abre o espaço para quê, galera? Para mudanças. Quando a gente começa a dizer eu estou, pois entendemos que podemos estar hoje diferente do amanhã. E aí a gente vai dizer, quando se diz eu estou irritado, entende-se que é algo pontual e não uma definição de caráter. Ou eu sou uma pessoa irritada. Claro que a gente pode perceber determinadas coisas. Eu tenho uma tendência a ficar mais irritado. Eu tenho uma tendência a determinado tipo, sou um pouquinho mais chato que o normal, mas trabalhar com essa perspectiva, né? Aí a gente começa, por exemplo, quando a gente fala aqui, na Bimodais, que a gente tem um prompt existencial primário. Esse prompt existencial primário, ele tem uma programação inicial que é formada pela família, cultura, educação, amigos, né? E esse prompt, que é exatamente esse, que a gente começa tudo, que a gente pode rever. Rever como? Quando a gente começa a desenvolver a nossa mente secundária, e o papel da mente secundária é justamente fazer a revisão do prompt primário, para a gente ter um prompt secundário, para a gente poder começar a trabalhar. Coloquei a regra. Quanto mais a pessoa acredita no que eu sou e não no eu estou, mais dificuldade ela vai ter de fazer adaptações na vida. Vou repetir a regra. Quanto mais a pessoa acredita no eu sou e não no eu estou, mais dificuldade terá de fazer adaptações na vida. A gente tem que pensar uma identidade, né, de uma maneira fluida, para a gente não se apegar a rótulos, e aí está aqui, né, que diminui nossa capacidade de aprendizado. Aí peguei a Carol Dweck, fiz a comparação, né, aí pego o que ela diz. Pessoas com mentalidade fixa veem suas habilidades como imutáveis. Já aquelas com a mentalidade de crescimento acreditam que pode desenvolver novas competências. E aí a questão principal, galera, é a seguinte: como é que eu amplio o tamanho da minha bancada para fazer a revisão do prompt primário? Depois, como é que então a gente pode fazer isso? O que acontece? A gente tem que desenvolver a capacidade, desenvolver a mente secundária. É como se a gente falasse assim, você tem que fazer pilates, você tem que ir para a academia, né? Você tem que fazer pilates, você tem que ir para a academia, porque é importante. E aí eu digo, é importante você fazer pilates da mente secundária? É importante você muscular a mente secundária? Por quê? Porque você tem a capacidade de ampliar a sua bancada. Você tem capacidade de começar a se observar e perceber que o sapiens, ele é formatado, e ser sapiens, amadurecer e ter uma vida melhor é um processo de reformatação. Vou repetir. Ter uma vida melhor é um processo de reformatação do prompt primário. Para isso a gente precisa usar ferramentas. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Aí eu botei aqui no artigo, né? Em termos de dificuldade. Vamos lá. Desenvolver um diálogo interno. A mente primária atua com prompt. Mente secundária observa, questiona e ajusta. Espaços de conversa. Amigos que estejam em processo de melhoria. Terapeutas, aí eu faço uma ressalva, né? Terapeutas
que não queiram voltar para a infância, que queiram saber o que aconteceu quando você tinha 3 anos, mas aquela terapia cognitiva comportamental que você vai procurar trabalhar, né? A terapia cognitiva comportamental tem muito a ver com a Carol Dweck, tem muito a ver com essa mentalidade do crescimento, né? Que não é ficar procurando as razões, mas ver como é que eu posso fazer as revisões hoje e não ficar procurando esses motivos lá no fundo, né? E aí trabalhar com isso, né? Uma coisa que a gente tem falado muito aqui, que é a questão, a escrita, ela é melhor que a oralidade, ou as duas coisas, escreve e fala. Mas tem a coisa, eu, por exemplo, defendi a ideia do caderninho de crise. Estou desenvolvendo a ideia aqui também da livroterapia. Estou com 3 clientes em que eu estou gerenciando as memórias de empreendedores para eles escreverem as suas histórias, refletirem sobre elas, para tirar delas o essencial para que as pessoas possam aprender com eles. Então, o ato de escrever é fundamental. Escrever na vida profissional, escrever na vida pessoal, principalmente nas crises, a história do caderninho, né? Outra referência. Como é que você vai saber que seu prompt primário está te atrapalhando? Aí a gente tem a ideia do bom TRC, que é uma outra força aqui da existenciologia bimodal. O que é o bom TRC, né? Bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Aí vem aquela frase que se a sexta é de carnaval e a segunda de velório, algo está desalinhado no seu prompt. Outra coisa, outra regra que a gente pode trabalhar, se você está acordando pensando em problemas e não em desafios, algo está errado na sua vida e você precisa modificar. E aí a gente tem o quê? As frases. Vamos nas frases boas. Reconhecer que eu estou é o primeiro passo para mudar o prompt existencial. Aí faço uma relação também no artigo da relação entre ambientes centralizados e o prompt. Botei. Isso é uma regra. Quanto mais centralizado for o ambiente, mais as pessoas vão acreditar no eu sou e não no eu estou. A ilusão do eu sou cristaliza comportamentos e impede a adaptação. O bom TRC é a métrica para avaliar se nossas escolhas nos levam a uma vida mais significativa. Abandonar o eu sou não nega a essência, mas libera a liberdade de lapidá-la. Claro que tem coisas que são da nossa característica, mas a gente tem que ver se isso realmente não pode ser alterado se estiver nos prejudicando principalmente. Aí vamos para a frase que vai abrir o artigo. A visão que você adota sobre si mesmo afeta profundamente a maneira como conduz a sua vida. Vou repetir. A visão que você adota sobre si mesmo afeta profundamente a maneira como conduz sua vida. Carol Dweck. Bom, pessoal, estamos aí na Bimodais. Queria dizer para vocês que não estão aqui dentro o que nós estamos aqui desenvolvendo em 2025 nesse primeiro semestre. Número 1 é o mergulho dentro dos GPTs para o uso, no meu caso, de um conceituador, melhorando o trabalho na escola e refletindo sobre o uso do GPT, que serve para muita gente. Né? Por exemplo, a ideia de que eu falei ontem, né? Não adianta você querer estar por dentro, porque o importante é o GPT estar dentro da sua missão existencial. Você colocar o GPT por dentro da sua missão existencial. E não ficar querendo mostrar para os outros que você está por dentro e não mudando absolutamente nada ou mudando muito pouco a sua missão existencial. E aí você não está usando esses recursos todos para melhorar o seu bom TRC e melhorar o bom TRC dos outros. Então, isso é uma coisa. Segundo, estou melhorando muito o acervo da escola. Temos hoje, né, já salas do GPT com o glossário, com os conceitos que a gente recomenda não usar. As regras também estão entrando, as melhores frases. E tudo isso a gente está trabalhando, colocando e vai fazendo ajustes e criando ferramentas para divulgar isso tudo. E, por fim, a gente tem aí o projeto do desenvolvimento do prompt existencial,
A gente está desenvolvendo os formulários, isso eu estou trabalhando em cima disso, e a gente está analisando as identidades, os traumas, os melhores princípios, as melhores metodologias, para as pessoas aumentarem o seu bom TRC, que é um dos objetivos, né? Ajudar as pessoas a viver nesse mundo digital mais e melhor. Convidando você para entrar na escola, 750 você fica até o final de julho, e se você não puder participar da escola e acompanha e vê o esforço que a gente está fazendo, me ajuda e faz um Pix. Qualquer coisa já ajuda aqui para a escola se manter e a gente continuar o nosso trabalho de longo prazo. É isso. O que vocês dizem?